também aqui mencionando não só o direito de arrependimento, mas um outro artigo, que é o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que não só a pessoa se arrependeu, pediu para cancelar, como aquele estabelecimento continuou cobrando o produto da pessoa. Então foi considerado cobrança indevida. E pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, cobrança indevida é ressarcimento em dobro. Então, além da questão do direito de arrependimento, houve cobrança indevida e por causa disso, nesse tipo de situação, ainda é capaz de haver indenização por dano moral ao consumidor. A conta acaba saindo bem alta para aquele fornecedor. Dito isso, nós vamos entrar agora em estudo de casos. É super importante, quando a gente fala do comércio eletrônico, contextualizar em situações. Então, para começar, eu vou contar uns casinhos que eu já tive aí a oportunidade de participar, porque eu acho que são casos referência, casos clássicos, até para quem quer montar um negócio na internet, entender que às vezes você tem que fazer escolha a respeito de certos riscos. Então, o primeiro caso é um caso de uma loja para vender joias. Então essa loja vende joias. Ela poderia diminuir uma situação de repúdio ou de fraude fazendo o quê? Quando a pessoa fosse fazer a compra no site, aí ela se cadastra, aí iria um e-mail para ela, no e-mail que ela tinha cadastrado, dizendo qual que é a compra que ela está fazendo, o produto, o preço e mandando um código. E a pessoa teria que pegar esse código, entrar no site de novo e colocar. Só que a loja percebeu que a maior parte das suas vendas exigia bastante reserva, né? Teria que ser assim, algo que não fica sendo tão comunicado. Aqui para nós é porque nessa loja de joias, a maior parte das joias era para as mulheres oficiosas, não para as oficiais. Então imagine um casal em que o cara resolve dar uma joia para outra mulher e vem no e-mail dele o comprovante da compra e a esposa vê os e-mails dele, pronto, caiu a casa. Então a loja decidiu não fazer essa dupla confirmação de autenticação, porque, entendendo o seu negócio, aquilo ali poderia ser um tiro no pé para ter queda de cliente. O segundo caso, que também é um caso interessante, é relacionado a uma sex shop. Então imagine, está previsto no Código de Defesa do Consumidor que quando você faz uma compra de um produto para ser entregue num prazo de tempo diferido, que você não leva junto na loja, deve ser entregue no endereço que tiver de destino com a nota fiscal afixada pelo lado de fora da embalagem, até porque a pessoa vai ter que fazer a assinatura de recebimento. Imagine que em São Paulo, que muitas pessoas moram em prédio, que tem portaria, e as pessoas têm aumentado a compra nesse tipo de site, de sex shop, até pela situação da privacidade, de ninguém ver você entrando e saindo da lojinha. Então imagina que você faz uma compra dessa e aí entrega aquele pacotinho preto na portaria do seu prédio com a nota fiscal do lado de fora descrevendo o que foi que você comprou. Aquilo pode lhe gerar uma exposição de vida íntima, uma situação vexatória, e isso pode lhe expor perante ali outras pessoas. Então também essa loja decidiu, apesar de ser uma exigência jurídica a questão da nota fiscal, a colocá-la por dentro da embalagem, não por fora. E mesmo tendo decidido isso, ela não teve nenhum problema com nenhum cliente, porque qual cliente reclamaria da nota estar dentro, não estar fora, considerando a necessidade de preservar a privacidade nesse tipo de relação de compra e venda. Um outro caso bem interessante, que aí também acredito que seja importante de compartilhar com você, é a respeito de um site, de venda de eletrônicos que em época de Natal permitia que o cliente pedisse para embalar para presente a mercadoria. E olha o que aconteceu. Era mais ou menos dia 12 de dezembro e o executivo comprou um celular para o seu filho e quando foi entregue na casa dele, a esposa recebeu, já estava embalado para presente, papelzinho vermelhinho, bonitinho do celular e colocou debaixo da árvore de Natal. Quando deu dia 23 de dezembro, passados 10 dias, ou seja, já tinha passado até os 7 dias do arrependimento, e aí aquela hora de abrir o presente, o filho abre a embalagem, abre a caixa de isopor, tira o manual, tira o fio e cadê o celular? Não tinha celular.
Então, é uma situação interessante que cabe ao consumidor, quando recebe o produto, checar no ato de recebimento. E se tiver qualquer problema, não tiver ali, já entrar em contato. Mas a vida ocupada, as pessoas não estão em casa, outra pessoa que recebe ainda botou debaixo da árvore de Natal e a pessoa, digamos assim, viu que estava embalado para presente e não quis desembrulhar o negócio. Virou um problema. Aí esse executivo, para provar sua boa fé, que ele não estava dizendo que não tinha vindo o celular e tinha vindo como se ele estivesse furtando o celular, fez uma segunda compra na loja e disse, olha, agora eu vou ter 2 celulares seus. Acabei de comprar o segundo, mas eu quero que você me mande o anterior que não veio. O que a loja identificou, fazendo uma verificação dos seus processos internos, que ela não estava com um controle de pesagem do produto. Então o produto saía da esteira e entrava no caminhão de entrega sem ter nenhum controle de pesagem, algo que dissesse o peso da caixa mais o produto dentro. E como ela terceirizava a entrega, ela ficava sem saber se de repente pode ter sido a pessoa de dentro do caminhão de entrega que tivesse tirado o produto dali. Então é importante observar que esses casos acabam mostrando detalhes de gestão de risco que são peculiares a cada tipo de negócio. Nos Estados Unidos cresceu a venda de embalagens translúcidas. Mesmo quando você vai comprar, um determinado tipo de equipamento eletrônico, a embalagem é translúcida, para evitar a discussão de que o negócio não estava dentro da embalagem. Então, se você pensar em oferecer, embrulhar para presente, é importante ver direitinho como é que vai fazer com essa questão se a pessoa alegar que depois não tinha nada dentro. Sempre vai ter um problema para o consumidor, tá? Que o consumidor tem o ônus, a obrigação de verificar o produto assim que é entregue. Ligar, olhar, abrir a caixa, ver se não está quebrado, manuseio. O mais rápido que isso acontecer, menor a chance de parecer que seja autofraude do próprio consumidor. Um outro estudo de caso é a respeito da hipossuficiência do consumidor e a questão do chargeback, que seria a devolução de dinheiro. Então olha aí na tela esse caso que interessante. O consumidor é reconhecidamente mais fraca, a parte mais fraca na relação, tecnicamente hipossuficiente. E isso permite o que nós chamamos de inversão do ônus da prova, que está no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir do momento que ele disse, não fui eu que fiz a compra, inverte o ônus, caberia à loja dizer que foi ou provar que foi ele, senão ela tem que devolver o dinheiro e ainda é assim que o judiciário tem tratado bastante essa matéria. É claro que com a evolução da tecnologia e o advento aí dessa nova geração Y, fica mais difícil a pessoa dizer, não entendo muito bem dessa parte técnica, não sei direito como é que faz essa coisa de proteger senha e conseguir alegar a hipossuficiência. Por isso que eu pus esse outro caso em seguida da hipossuficiência, que é o quando o fornecedor consegue comprovar a culpa exclusiva do cliente, conforme previsto no artigo 14 do CDC. Então, olhe só esse caso. Não há evidências de que houve falha no sistema disponibilizado pelo réu. Ao contrário, o conjunto de medidas de segurança simultâneas adotadas em âmbito virtual, exigência de cartão, senha eletrônica, sem mencionar as informações e alertas de segurança. Então, entendeu que o consumidor caiu no golpe, na fraude, isso é um caso de banco, de internet banking, por culpa dele. E culpa no direito é negligência, imperícia e imprudência. Então, se ao mesmo tempo existem casos aí privilegiando a hipossuficiência e invertendo o ônus da prova, há casos que quando a empresa faz o dever de casa direitinho, coloca informação de segurança, usa recursos de segurança, não tem como o freguês dizer, Santo Antônio me enganou, não sabia muito bem, e ele acaba tendo que assumir com aquela compra. Um outro exemplo de estudo de caso é esse que eu coloco para você. Comprei um par de sapatos em uma loja virtual. Posso trocar caso não sirva ou calce mal? Posso desistir da compra e ter meu dinheiro de volta? Vamos lá. Falamos do direito de arrependimento. O que você acha? Sapato é um produto que requer, de certo modo, um contato da pessoa para que ela tenha certeza de que ela queria aquele sapato? Sim, a maior parte dos itens de vestuário tem esse requisito,
Mas aí, para praticar o direito de arrependimento pelo artigo 49, é fundamental não ter usado o sapato. Você pode só pôr no pé, ver que não é o que você queria e simplesmente fazer a devolução. E é por isso que é importante ler o termo de uso da loja virtual antes, para saber como faço a devolução. Há casos e casos de clientes virtuais que só percebem que não tem um endereço para mandar o produto de volta depois que já comprou na loja virtual, vê que a loja está lá, só o domínio da loja, tem apenas o contato por e-mail, às vezes não tem nem telefone de contato da loja. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar naquele site do Registro BR, www.registro.br, botar o endereço de domínio da loja para ver dados de quem é o responsável pelo registro de domínio, e normalmente nesses dados está lá um contato de telefone e um endereço para daí ir atrás de fazer a devolução. Inclusive, quando você faz a devolução, o frete, o porte pago para mandar de volta o produto é por conta da loja. E o direito de arrependimento, quando fala que vai te devolver o dinheiro que foi pago, é o dinheiro mais o frete também da entrega. Por isso que aquilo que nós tínhamos comentado, é importante que o vendedor esclareça bem a respeito do produto, que quanto mais clareza tiver, mais difícil fica dizer depois que me arrependi e vou devolver. Então você consegue equilibrar essa relação. Um outro caso para a gente olhar. Realizei uma compra, requisição, e meu produto não foi entregue na data marcada pelo fornecedor, ou ele não agendou uma data e horário para tanto, ficou em aberto e não recebi até hoje. Tenho direito à reclamação? Como fazer? Sim, em ambos os casos, seja por atraso ou seja por ele não ter estabelecido uma data certa para entrega, você tem o direito sim à restituição do valor pago. E além disso, em São Paulo existe uma lei estadual específica tratando a respeito da entrega nesse ambiente aqui em São Paulo. Compras, é lógico que feitas em outros estados também pode ter leis específicas, mas o cumprir com um combinado é requisito do Código de Defesa do Consumidor. O combinado normalmente envolve o quê? O que foi comprado, produto ou preço, qualidade ofertada, ou requisitos, questões técnicas ofertadas, Se você comprou um monitor de um tamanho, não pode vir de outro tamanho. Aí o preço e o prazo de entrega. Essas são, digamos, 4 características essenciais no contrato de compra e venda que você tem que cumprir, que as partes precisam cumprir para não dar problema. Mais um casinho, vamos lá. Ao finalizar uma compra na internet via cartão de crédito, houve erro, foi negada a minha tentativa de pagamento. O que eu faço? Toda vez que isso acontece, é importante entrar em contato imediatamente com a loja. Não tenta fazer de novo, porque às vezes esse erro você fica sem saber se a operação aconteceu ou não. E aí você tenta fazer de novo, ela fica em duplicidade. Depois dá uma dor de cabeça danada ficar pedindo para cancelar uma das 2 das compras e assim por diante. Então a primeira coisa a fazer é entrar em contato com a loja. Acontece que tem pessoas que ficam com medo de tentar entrar em contato com a loja e aquelas promoções às vezes são relâmpago no site. Só de você ter demorado na página já muda o preço, já não tem mais a mesma oferta. Nessa hipótese, você até pode, para querer garantir, fazer de novo a operação para ter certeza, mas depois você vai ter que entrar em contato com a loja para pedir o cancelamento de uma das operações, se uma delas tiver acontecido também, aí vai ficar em duplicidade. Mas o recomendável é entrar em contato de imediato com a loja. Um outro casinho para a gente olhar.